Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Amém? A paz do Senhor, criança, graças a Deus, mais um domingo, mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E vocês estão bem em casa? Graças a Deus, estão acompanhando todas as lições? Amém! Antes de nós começarmos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado para aprender da Tua Palavra. Que o Senhor venha falar em meu coração neste dia. Pai Santo, Pai Bendito, nos abençoa a cada dia para aprendermos mais e mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, crianças, antes de nós entrarmos na nossa lição, hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu quero que vocês pegam a sua Bíblia. Quem puder estar acompanhando, fica lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Vamos acompanhar comigo na Bíblia? Antes de nós entrarmos na nossa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando como nós devemos agir, né? Nós devemos agir pela obra da carne ou pela obra do Espírito, né? Pelo fruto do Espírito. Então aqui a gente vai entender, antes de nós entrarmos na nossa lição, nós vamos entender o que é a obra da carne e o que é o fruto do Espírito, né? Aqui no versículo 16, ele está dizendo assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Né? Aqui a gente pode entender que quando nós agimos pela carne, pela obra da carne, né? Nós geramos coisas que não agradam a Deus, né? Mas você pode estar perguntando assim, mas o que é a obra da carne? Aqui no versículo 19 está dizendo, olha, acompanha aí comigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Olha quanta coisa, hein, crianças? Homicídio, bebedice, glutonarias. Então, aqui a gente pode ver que todas essas coisas são obra da carne, né? E a gente pode lembrar que essas obras da carne, elas são manifestas e elas são coisas que não agradam a Deus. E nós podemos lembrar que essas coisas também são pecado, porque são coisas que não agradam a Deus, né? As obras da carne são coisas que a gente manifesta o desejo, a vontade de fazer, né? Mas que o Espírito de Deus nos adverte. No momento em que nós estamos praticando a obra da carne, o Espírito Santo, ele vem, né, nos advertir para que nós não façamos isso. E quando nós andamos com Cristo, quando nós andamos com Jesus no coração, né, nós temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Para vocês entenderem melhor, quem já teve a oportunidade de ir numa plantação onde tem plantação de
árvores frutíferas, né? Vamos citar o exemplo de um pé de laranja, uma laranjeira, né? A gente sabe que se a gente for lá e cuidar do pé de laranja, né? Adubar bonitinho, plantar ele certinho, ele vai o quê? Ele vai crescer. E o seu fruto, ele vai surgir naturalmente, na hora certa, né? Nós não conseguimos fazer que o fruto nasce antes do tempo, antes da hora, né? Tudo tem a sua hora e o seu momento. Então, o fruto vai nascer naturalmente no pé de laranjeira ou no pé de limão, qualquer fruto. Ele nasce naturalmente. E o fruto do Espírito também. Ele se manifesta naturalmente em nós. A partir do momento que nós deixamos que o Espírito de Deus conduza a nossa vida, né? E aqui no versículo, a partir do versículo 22, ele fala as características que o fruto do Espírito tem. Que é assim, ó, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, essas características do fruto se manifestam naturalmente em nós quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida. Quando nós alimentamos o nosso espírito, assim como nós alimentamos aquela plantinha que ela vai crescer e dar fruto, então nosso espírito também. Nós temos que alimentar ele com a palavra, nós temos que ir na igreja, né? E aí, para dar bom e um fruto saudável, né? Através disso. Mas hoje nós vamos falar, na nossa lição, em especial, a uma característica aqui do fruto do Espírito, que é a última. A última, lá no versículo 22, que aqui na minha Bíblia está escrito que é a temperança. A temperança também pode ser falado como domínio próprio. Ter o domínio próprio, né? Então, o que é nós temos o domínio próprio? Né? Nós podemos ver que em várias situações da nossa vida, né? Várias situações do nosso dia a dia, nos fazem surgir várias emoções, né? Emoções de alegria, emoções de tristeza, de raiva, né? E nós sabemos que o domínio, quando nós não temos o domínio próprio, nós desencadeamos um desses sentimentos. Sabe qual é? É a raiva. Quando nós não temos o domínio próprio, surge aquele momento de raiva e é onde a gente vai fazer coisas que vai ter consequência na nossa vida. Porque a gente age no momento de raiva, né? Só pra gente dar aqui um exemplo melhor para vocês entenderem, eu vou pegar aqui, ó, uma bexiga, né? Essa bexiga aqui, ela vai representar você e eu, nós, tá? Essa bexiga vai representar nós, tá? E eu vou falar aqui, eu vou citar alguns momentos que fazem a gente desenvolver esse sentimento de raiva, tá? Então acompanha comigo. Por exemplo, cada vez que eu desenvolver esse momento de raiva, eu vou encher um pouquinho a bexiga. Vamos citar aqui um exemplo. Lá na escola, tem aquele amiguinho chato que fica pegando no seu pé todo dia. Todo dia ele te xinga, todo dia ele faz com que você se entristeça, venha embora para casa triste, né? Então, esse amiguinho faz você o quê? Encher o seu coração de raiva. Um outro momento, a gente pode citar na rua brincando com seus amiguinhos. Tem sempre aquele amiguinho, né, que é o espertinho, que ele se diz amiguinho, né? Mas, na verdade, ele acaba fazendo um bullying com você, porque você não corre direito, porque você não sabe brincar, e acaba te ofendendo, e acaba te xingando, né? O que acaba acontecendo com você? Acaba enchendo mais um pouquinho você de raiva. Um outro exemplo pode ser, até mesmo dentro da sua casa.
Às vezes a mamãe manda você fazer aquela coisa que você não quer fazer, como limpar o quarto, arrumar os seus brinquedos, né? Ou não assistir aquele programa que você gosta tanto de assistir, mas a mamãe fala que não é para você assistir por conta que não é para sua idade, ou às vezes falam palavras que não é para você ouvir, né? E aquilo, o que acontece quando você não gosta, quer fazer alguma coisa e mamãe não deixa? Você enche mais um pouquinho o seu coração de raiva. Outro exemplo pode ser, vamos supor, lá mesmo na sua casa, às vezes você tem uma irmã mais nova que fica o dia inteiro atrás de você te enchendo o saco. Ai, brinca comigo, faz isso, faz aquilo. E às vezes você não quer fazer isso. E você tem que fazer, porque ela é sua irmã, ela está lá com você. Então isso dá o quê? Mais raiva. Ou às vezes você tem o irmão mais velho. Esse irmão mais velho às vezes fica também te enchendo o saco, querendo que você faça as coisas para ele, né? Fica te mandando fazer coisas que você não quer fazer. Então, gera mais raiva no seu coração. Até que chega o momento em que você explode. Como assim você explode? Você explode com tanta raiva no seu coração. Você acaba explodindo e fazendo coisas que não é para fazer. Que é para o Senhor, é pecado. Como, por exemplo, bater na sua irmãzinha mais nova. Ou responder à sua mamãe, né, com palavras que vêm entristecer o seu coração. Ou mesmo lá na escola, você pegar o seu amiguinho e bater nele só porque ele fez alguma coisa para você. Então, nós podemos ver que a raiva, o sentimento da raiva, ele pode ter consequência, né? E essas consequências podem ser muito ruins. Não só para você, como também para o seu amiguinho. Porque você já parou para pensar que às vezes o seu amiguinho, ele faz isso porque ele está refletindo alguma coisa na casa dele, que acontece na casa dele, e ele tem que descarregar em alguém, né? Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos orar. Lá em Mateus 6, deixa eu ler aqui, Mateus 6, do versículo 9 ao 13, Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. E se vocês prestarem atenção na oração, tem um trecho que vai falar assim: perdoa aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos fazem mal. Nós temos que pedir ainda, orar por eles, isso mesmo. Ah, tia, mas é tão difícil orar por aqueles que nos fazem mal. É difícil sim, mas Jesus nos ensinou que nós devemos fazer isso. Entenderam? Então vocês entenderam? Então nós vamos falar sobre o domínio próprio na lição de hoje, tá bom? Então, nós vamos agora ler o nosso texto do dia, que fica lá em Mateus. Pega lá a sua Bíblia, se você não tem a lição, tá? Você pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus 26, a partir do versículo 36, do 36 ao 56, vai falar sobre a história de hoje, tá? Mas o nosso texto do dia fica no versículo 45, só a parte B, a parte final do versículo, tá? Vamos ler todo mundo junto? Texto do dia. Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus, né? Nós vamos falar hoje sobre a prisão de Jesus, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, na lição passada, na lição número 10, nós falamos sobre a última ceia que Jesus celebrou com seus amigos. Lembra os seus discípulos? Né? Ele celebrou a última ceia, aonde o pão representava o corpo de Cristo e o vinho representava o sangue vertido na cruz. Tá? Então, nós vemos também que Jesus, depois da ceia, ele continuou conversando com seus discípulos, né?
além de orientar os discípulos, ele também consolava os discípulos, porque ele sabia que ele ia morrer, né? E muitos ali falavam, mestre, mas por que o senhor vai morrer? Fica conosco, nós aprendemos tantas coisas com você, né? Mas Jesus, ele tinha que preparar o coração dos discípulos dele, porque os discípulos, eles iam ficar ali para continuar o trabalho de Jesus, né? Então Jesus, depois da ceia, continuou conversando com os seus discípulos. E logo em seguida, ele foi para o jardim, o jardim de Getsêmani, tá? Esse jardim, ele ficava na parte baixa do Monte das Oliveiras, que não era a parte alta, era a parte mais baixa assim do Monte das Oliveiras. Ficava um lindo jardim ali, aonde Jesus gostava muito de ir lá orar, né? Junto com seus amigos. Então, depois da ceia, Jesus chamou os seus amigos e falou, vamos orar. Só que chegando lá, ele pediu para que eles ficassem ali esperando por ele. Jesus, ele queria orar, mas ele queria orar sozinho. Ele queria falar com Deus, mas ele queria falar ali sozinho com Deus. Então ele pediu para que os discípulos ficassem ali um pouquinho afastados, né? Que ele iria orar com o Pai. E ali ele levou com ele Pedro, Tiago e João, que estavam ali com Jesus, tá? Aí Jesus orava da seguinte forma: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus orava pedindo para que Deus o livrasse do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele teria que passar por isso, porque Deus permitia. Então, ele fala aqui que seja feita a vontade de Deus, né? Ele pedia força para Deus para que ele pudesse passar pelo sofrimento, né? E foi interessante porque Jesus voltou para perto de Pedro, Tiago e João e adivinha o que eles estavam fazendo? Orando? Não, eles estavam dormindo. Isso mesmo. Jesus acordou eles e ficou bravo. Falou assim, será que vocês não podem entender que nós devemos orar, nós temos que vigiar? Porque vocês não podem vigiar comigo porque o fim está próximo. Eu preciso que vocês vigiem comigo, né? Para que amanhã não seremos tentados pelo mal. Então nós temos que vigiar, vamos orar. Aí Jesus voltava de novo e orava. Daqui a pouco Jesus voltava de novo perto dos discípulos e eles de novo dormindo. Isso aconteceu por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus voltou e pegou os discípulos dele dormindo. Mas, logo em seguida, vocês se lembram do amigo de Jesus que tem por nome de Judas? Pois é. Esse amigo de Jesus foi aquele que traiu Jesus. Mas como ele traiu Jesus? Ele se vendeu por algumas moedas de dinheiro. E ele sabia que os soldados estavam à procura de Jesus. E ele falou assim, olha, eles combinaram tudo com os soldados. Olha, eu sei onde Jesus está nessa hora, eu sei aonde ele costuma orar. Então nós vamos lá nesse lugar e eu vou mostrar para vocês quem é Jesus, que vai ser quem eu chegar e dar um beijo, né? Então Judas ia chegar, ia dar um beijo, em quem Judas desse um beijo, quer dizer que aquela pessoa era Jesus, que era para os soldados prenderem ele. E foi assim que aconteceu. Quando Judas chegou perto de Jesus, perto do mestre, ele disse assim, mestre, que a paz esteja com o Senhor. E fez o quê? E o beijou. Né? Nesta hora, Jesus vira para Judas e fala assim, amigo, a que vieste fazer? Faça agora. Nisso, chegou os soldados, que eles viram que Judas tinha beijado Jesus.
os soldados veio e já imediatamente prenderam Jesus, amarraram suas mãos, né? Seguraram ali Jesus. Aí naquele momento, teve um dos discípulos de Jesus que não aguentou ver tudo aquilo que estava acontecendo. Mesmo ele sabendo que Jesus tinha que passar por tudo aquilo, ele não aguentou, né? Ele não aguentou e ele entrou na frente de Jesus, na frente daqueles soldados e tirou a sua espada e com um movimento assim de raiva ele pegou e cortou a orelha de um dos soldados, dos sumos sacerdotes que veio ali para pegar Jesus. Aí nós podemos agora voltar lá naquele texto que nós falamos no começo, sobre o domínio próprio. Será que Pedro, ele teve o domínio próprio? Será que Pedro, ele deixou agir pelo fruto do Espírito? Não. Ele deixou que aquela raiva, né, que ele estava segurando, porque ele não acreditava que Jesus ia ser preso. Porque ele sabia que eles iam prender, que Jesus ia ser maltratado. Então ele manifestou ali a sua raiva e ele não pensou, e aonde ele cometeu um ato de raiva. Mas no texto na Bíblia nos fala que Jesus, não era isso que Jesus queria, né? Porque olha, na Bíblia não relata sobre aquele soldado. Se aquele soldado ele tinha uma família, se porque obviamente ele estava ali recebendo ordens, né? Então a Bíblia não relata se ele estava fazendo isso por escolha própria ou não, ou às vezes ele estava só ali trabalhando para ganhar o sustento da sua família, né? Então Jesus, ele teve esse cuidado, né? Com tudo isso, ele não deixou que uma consequência de Pedro viesse cair sobre a vida daquele soldado, né? Então, no livro de Mateus, não relata. Mateus não relata o que aconteceu com aquele soldado, né? Mas no livro de Lucas, vai um pouquinho mais para frente, Mateus, Marcos, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 51. Eu também vou abrir aqui para nós lermos juntos aqui esse versículo. Vamos ver o que aconteceu? Eu estou curiosa. O que será que aconteceu com aquele soldado, hein? Então vamos ler no versículo 51. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta, né? Ele disse a Pedro. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então aqui nós podemos ver que Jesus curou, colocou de volta a orelha daquele servo, né? Daquele soldado. Que coisa maravilhosa, não deixando cair sobre ele uma consequência do momento de raiva de Pedro, né? Então nós podemos ver como Jesus foi misericordioso nessa hora, né? Então nós podemos aprender com essa atitude de Pedro, nós podemos aprender que nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas decisões, para que nós não venhamos fazer coisas que depois dê consequências muito drásticas, tanto na nossa vida, como na vida de quem sofre agressão, né? Então vamos deixar que o Espírito Santo conduza. A gente ouve muito falar por aí, quando você está com raiva você tem que contar até 10. Eu conto até 1000. Por que tem que contar? Porque nós temos que nos acalmar. É aí que nós devemos nos acalmar, respira fundo, pede para o Senhor, Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me consola, me conforta, para que eu não venha fazer nada que não venha agradar o seu nome. Né? Então nós aprendemos aqui que Jesus foi misericordioso e mesmo assim ele ainda curou aquele soldado que veio prender ele, né? Jesus, ele quis mostrar ali para aquele soldado que ele tinha que deixar que se cumprisse as escrituras. Tudo aquilo que ele estava passando
né? Tinha que ser cumprido. Então, ele disse assim aos soldados: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumprir a profecia das Escrituras Sagradas. Então ainda Jesus ensinou aqueles soldados que tudo isso que ele estava passando era que estava escrito, tinha que se cumprir as Escrituras, o que estava escrito nas Escrituras. Então, eles podiam ter prendido Jesus a qualquer momento, quando Jesus estava no templo ensinando. Não, mas tinha que ser exatamente naquele dia, para que se cumprisse o que Deus tinha dito para os profetas nas Escrituras. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele fez questão de dizer aos soldados que ele estava ali deixando ser preso. Porque se ele quisesse, como diz lá também, Jesus, se ele quisesse, ele orava e Deus mandava um exército de anjos para livrar ele. Mas ele tinha que deixar que tudo fosse se cumprido na sua vida, né? Então os soldados ali prenderam Jesus e o levaram, né? Então, essa é a nossa lição de hoje. Nós aprendemos que Jesus, mesmo ele não tendo pecado, mesmo ele não tendo culpa de nada, ele deixou ser preso para que tudo se cumprisse na sua vida, para que eu e você fôssemos livres do pecado. Então aqui para encerrar eu vou ler aqui um trecho da minha revista que diz assim: por amor, Jesus foi preso e condenado à morte, por amar a todos nós, sem nunca ter cometido pecado algum. Ele poderia rogar ao Pai que lhe enviasse multidões de anjos para lhe defender, mas ele não se defendeu, unicamente por amor a nós, pois era necessário passar por tudo isso para que fôssemos salvos. Amém? Que lindo aqui, né? Nós aprendemos mais um pouquinho sobre Jesus, sobre o amor de Jesus por nós também, né? Que ele deixou que tudo isso acontecesse na sua vida, todo esse sofrimento. E nas próximas lições nós vamos ver o que aconteceu depois que Jesus foi preso. Então fica ligadinho para que você aprenda um pouquinho mais do que aconteceu com Jesus, né? Vamos orar? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar, para que naquele momento de raiva, né, nós possamos ter o Espírito Santo dentro da gente. Então é isso, criança. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma aula que o Senhor tem nos dado nesse dia. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a ter domínio próprio em nossas vidas, Senhor, para que nós não possamos manifestar a raiva e assim, Senhor Deus, ter consequências, Senhor, em que não venha agradar a Ti, ó Pai. Senhor Deus, abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, criança. Mais uma aula se finda e até o próximo domingo para mais um EBD. Tchau, fica com Deus. Beijo.